E aí, meu povo, vamos bater aqui um papo. Eu falei para vocês, eu tinha prometido que ia gravar sobre a Cracolândia e hoje nós vamos falar sobre a Cracolândia. Inclusive, vamos falar até mais sobre ela, né? Mais, além dela, né? Vamos falar sobre o vício novamente e alguns outros detalhes, né? Que eu não tinha falado quando eu falei sobre vício. O negócio é o seguinte: a primeira coisa que eu acho que nós temos que questionar, inclusive levar para a realidade de todo brasileiro, é primeiro fazer o seguinte questionamento. As drogas ali na Cracolândia, tudo parece que na Cracolândia existia uma lei paralela, uma forma de vida paralela, um modo de vida paralelo. E ali, ao que me parece, me corrijam se eu estiver errado, parece que lá as drogas são liberadas nas Cracolândias, né? Inclusive na Cracolândia matriz, né, digamos assim, vamos usar esse termo, né, na Cracolândia inicial, parece que existia essa questão de até barraquinha, né, enfim. Isso aí é o seguinte, para quem defende essa questão de liberação de drogas, eu estou convidando você a refletir, a pensar um pouco. A droga, ela escraviza o indivíduo. Se ela escraviza o indivíduo, ela não é igual a pessoa ir ali tomar um copo de suco, tomar um copo de água e etc. e largar lá. Não. Talvez quando a pessoa experimente, ela já esteja, não vou dizer perdida, mas ela já esteja, por exemplo, com os grilhões instalados, né? E aí é complicado. Então, aconselho você que fica com esse papo, essa conversa de liberação de drogas, também começa a questionar os efeitos das drogas sobre os seres humanos, sobre a sociedade, sobre famílias, etc. Então é muito importante você encarar a realidade. Você vê que a coisa não é essa coisinha romantizada que as pessoas são racionais e as pessoas não são. Não adianta falar que são que não são. E outra coisa que foge até da questão da razão, porque nós estamos falando de dependência química. É uma coisa bem complicada. Só para refletir, para a gente já começar o vídeo pensando, questionando as coisas. Agora o seguinte, o negócio das drogas é que ninguém pode negar, é que a curto e longo prazo elas vão debilitando o ser humano, elas vão enfraquecendo o ser humano, fisicamente e mentalmente, ou seja, as drogas elas vão destruindo as pessoas. Não adianta você dizer que não e tal, vai destruindo sim. Não adianta. Algumas mais e outras menos, mas até agora eu nunca ouvi dizer de uma droga que a pessoa usa e ela faz bem à saúde. Né? Aliás, tem, viu? Tem. Mentira. É dessas ilícitas aqui não vi, porque já tem pesquisas que falam que X quantidade. Já até falei em outros vídeos essa questão dessas quantidades, enfim. Mas quando for voltar para debater esse assunto, eu volto aqui e debater, não tem problema nenhum. Então essa questão é o seguinte, ou a pessoa defende essa questão da liberação de drogas, ou por ignorância dos efeitos, ignorância do poder destrutivo que elas possuem sobre o ser humano, ou seja, não é por maldade, é por ignorância. A pessoa não olha esse aspecto da dependência química. Ou é por maldade mesmo, porque quer ajudar a esquerda de alguma forma, né? Quer instalar aí essa questão fabiana, né? A questão comuna, né? Vai saber, né? Vai saber. Agora vamos falar a questão sobre o viciado, o indivíduo, né? O viciado em si. O viciado, querendo ou não, é fato inegável, ele causa problema na família, querendo ou não, ele causa problema na sociedade. Porque não adianta você querer defender que um viciado ele vai respeitar a liberdade do outro indivíduo, que não vai. Porque o vício escraviza a pessoa e a pessoa vai lá e comete uma invasão, um crime, um problema. Ou ele pode se tornar uma pessoa irritadiça, uma pessoa problemática. E aí é mais um outro aspecto negativo dessa questão de droga. Ah, mas você fala, mas o usuário de maconha não é assim. Deixa faltar a maconha dele e depois você me fala se ele é assim ou não. Eu já vi muito usuáriozinho que na hora que tá ali faltando, tá na abstinência, começa a ficar todo nervosinho, começa a ficar caóticozinho, né? Pois é, enfim. E outra coisa, vocês querem saber o mal que maconha faz? Tem aí uma pesquisa enorme em qualquer lugar na internet dos males que ela lhe faz. Né? Não existe essa questão. É que eu falo, o viciado também tem esse viés de querer defender
a droga a qualquer custo. Né? E não existe isso não, gente. Encara a realidade. Inclusive no Brasil, pelos próximos tempos, uma coisa que eu acho que a população só vai poder se salvar é se ela começar a encarar a realidade. Essa história de ficar achando que a vida é cor-de-rosa, unicórnio e tal, etc., não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. Inclusive, no próximo vídeo eu já estou falando sobre isso. Então, essa questão, por exemplo, agora vamos falar da questão da Cracolândia em si. Ali, aquela medida que o tal do prefeito Dória fez, ela houve problemas, ela teve problemas. Não foi uma medida acertada, não. Foi certo ele ter agido, mas o problema de excesso de violência e etc. Aí fala, por que excesso de violência? Porque foi um excesso. Violência é uma ferramenta, é um recurso que deve ser sempre o último recurso a ser usado. Violência é o último caso, gente. Não o primeiro caso. Ali não vou nem falar que foi o primeiro, foi do meio em diante. Então teve alguns pontos ali na Cracolândia bem mais complicados. Agora vamos falar de resultados da questão da Cracolândia. A recuperação de um indivíduo desse, tanto que se você for olhar o perfil de várias pessoas que estão ali na Cracolândia, você vai encontrar muitas pessoas inteligentes, você vai encontrar muitas pessoas que inclusive eram médicos. Tem, viu? Tem, não se engane que tem. Então a droga, é o que eu falo, ela escraviza o indivíduo. Então é uma coisa complicada. Ela suplanta a razão. Ela coloca o sujeito de joelho. Porque a pessoa começa a viver em função de sustentar aquele vício. Então é um negócio complicado. Não adianta vocês acharem que não é, que a vida é diferente, que tem que ser assim. Não, na realidade hoje é essa, e para se corrigir tais medidas é preciso determinadas funções, determinadas medidas para corrigir determinadas situações. Então não adianta essa historinha de ficar viajando muito, não. Inclusive, o que eu acho que o Brasil hoje está nesse mar de lama é porque tem muita gente viajando e não está olhando para a realidade. Então é o convite que eu faço para vocês daqui para frente, como eu sempre fiz, né? Estou falando daqui para frente, é porque deu vontade, mas é que na verdade é o que eu sempre falo com vocês, vamos encarar a coisa de frente, porque está todo mundo no mesmo barco. Inclusive nessa questão do usuário aqui de drogas, etc., da questão da Cracolândia, é muito importante que o Brasil tenha consciência que isso é um problema de todos. Não adianta achar que é um caso isolado, não é não, isso é problema mesmo. Isso aí, por que é um problema de todos? Porque primeiro são seres humanos, nós não podemos virar as costas para pessoas. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, que acaba sendo grave e que as pessoas precisam se atentar para a questão toda, é que um viciado, um usuário de droga, uma pessoa que já está com a mente debilitada, ele é um indivíduo que ele vota, ele é um indivíduo que ele toma decisões aí que envolvem todo mundo. E aí, meu amigo? Isso aí eu estou citando a questões elementares, questões simples e etc. Mas a coisa, inclusive, pode ser muitas vezes pior, muitas vezes mais grave, porque querendo ou não, várias coisas que acontecem na sociedade, quando você vai buscar ali a fonte, muitas vezes está na questão das drogas. Então é um problema de todos, sim. Até porque não adianta ter essa... Eu sou a favor dessa questão da liberdade individual, de cada um no seu quadrado, defendo isso como a redução do Estado, etc. E isso é o correto, e isso eu acho que é nobremente defensável. Isso é uma coisa que vale a pena as pessoas, inclusive, compreenderem e respeitarem. Mas isso não significa virar as costas para as pessoas. É totalmente diferente. Exatamente por você ficar cada um no seu quadrado, é que isso aí tem uma coisa chamada liberdade, é através da liberdade que nós podemos nos dar as mãos e fazer de fato um grupo forte. De fato uma nação forte, um agrupamento forte, seja como vocês quiserem chamar. Outra coisa importante, vamos falar agora aqui dos resultados da Cracolândia, né? O que acontece? A pessoa que é recuperada de lá, que ela vem dessa questão, que ela se recupera de um vício, não só de um tipo de droga, mas de vários tipos de drogas, aí você pode categorizar onde você quiser, na quantidade que você quiser, é um número pequeno. Há clínicas que são muito sérias e há clínicas que estão lá para ganhar dinheiro, somente. E essa questão, eu agora vai ter gente que vai me encher o saco, porque eu sou muito crítico de igreja, dos ventilhões do templo, por exemplo, das pessoas que ao invés de pregar uma crença bonita e pregar coisas interessantes, ficam ali naquela crença superficial, vazia,
que só prega a questão de riqueza, e quando fala assim, e aí? E a profundidade, alimentar a alma, e a questão de Deus internamente e tal, e contato, e conexões, enfim, né? Aprofundar, para onde vai? Para quem não me conhece, está vendo esse vídeo aqui agora, eu já li, enfim, eu sou estudante dessa questão de religiões eternamente. Inclusive, estou relendo os livros porque eu estou querendo achar uma coisa. Enfim. Então, essa questão hoje das igrejas, vamos fazer justiça? As igrejas, se eu não me engano, elas têm hoje o melhor resultado de recuperação dos indivíduos que usam drogas. Ah, porque assim, talvez porque a pessoa, quando ela ali é resgatada muitas vezes pela igreja, pelo trabalho da igreja, a igreja dá esse papel do indivíduo dele se sentir parte de alguma coisa. Então ele começa a ter esse sentimento de pertencimento, ele começa a ter essa questão de esse pessoal aqui é meu irmão da igreja, tal, etc. Então ele começa a ter essa questão de se sentir membro do lugar, ele tem restabelecida a conexão com Deus, por exemplo, e acaba tentando se melhorar. Ou quando não é isso, é a questão de família, sempre ali junto também, etc. E aí o indivíduo vai lutando, até consegue sair dessa lama. Mas é uma coisa difícil e é complicada. Inclusive essa questão das igrejas, eu acho até que é muito pouco divulgado, mas é um trabalho nobre que eles fazem, sim, merece todo o crédito pela essa bondade, por essa caridade cristã, que é uma coisa muito bonita. Então, para os que ficam zoando aí, quando os cristãos fazem coisas boas, podem sempre contar comigo para tudo. Mas não me chama para apoiar e rir e falar que está certo 20 milhões do tempo. Não. Esse pessoal eu quero distante. Quero mesmo. Porque eu acho que eles, muito pelo contrário, eles não estão, vou falar até a língua dos cristãos aqui, eles não estão pregando o evangelho, eles estão inclusive desevangelizando, eles estão tirando o evangelho das pessoas. Quando você vai à igreja e começa a falar só de riqueza, tal, etc., e não fala das questões que te conectam a algo superior, que te fazem uma pessoa melhor, que trabalha seus princípios morais, que te torna uma pessoa mais resiliente, boa e justa, se a igreja não prega isso, ela não é uma igreja, é apenas um anjo. Simples assim. Então, meu povo, em breve eu volto a falar com vocês. Tem muita coisa para falar. Já tem um material que eu estou terminando de ler, de estudar e trazer para vocês aqui. São assuntos um pouco espinhosos, são assuntos um pouco chatos, mas valem a pena, porque é importante vocês começarem a entender que o nosso país está caminhando para algo realmente muito complicado, algo realmente que eu já estou preocupado, não por mim, mas preocupado pelas pessoas, porque eu sou, do meu jeito, eu me garanto de certa forma, eu sou meio durão. E se for para ir, para outras situações, para mim não tem problema. Agora, eu me preocupo muito com as pessoas, eu acho que as pessoas não fazem ideia do risco que elas estão correndo pelos próximos andamentos, que entra agora em julho e em diante. Eu não tenho lá umas boas visões da questão do nosso país. Então, em breve eu volto a falar com vocês e até mais tarde.